Mas e aí? Como é que você tá indo em relação a palpites da temporada, teorias, essas coisas? Pior que eu não tô tão ligado em teoria, tipo, eu li aquele leaker que saiu, que até agora acertando absolutamente tudo, impressionante. E mais foi isso. Qual leak você tá se referindo? Porque o que falava que o. Era o que falava que. Assim, ele acertou o que tinha pra acertar de looks, na questão do. Ter o doutor conversando com os fãs, ele acertou que The Well era sequel de Midnight. Ele tem mais umas coisas, ele tem umas coisas bem absurdas. Eu não duvido dessa altura do campeonato, mas. Ele também exagerava em algumas coisas. Pois é, eu tenho uma sensação que, assim, com essa questão dos fãs de Midnight, é uma coisa muito interna, sabe? Muito. Que vazaram de propósito. Isso daí tá escancarado. E aí. Justamente pra ter aquela piadinha meta. E aí eu fico me perguntando o quanto de veracidade tem esses vazamentos com muitas aspas. Eles acertaram esse episódio também. O plot twist do episódio tava lá. Ah, mas esse aqui não era difícil, não. De acertar, porque teve gravação externa, muita gravação externa nesse episódio. Foi um dos que mais Sim, teve. sim. Então, e já era de conhecimento há muito tempo atrás, né? Que o Conrad ele iria ser um vilão. É porque nesse leak aí, eu acho que nessa remessa aí, tá. Que saiu o rumor de que a Cirita Flood seria uma versão bigenerada da Run, né? Sim. Tem isso, tem ômega no meio desse bagulho. Tipo, Pois é, isso daí eu acho que não vai rolar. De jeito nenhum. eu não duvido. A parte da Run eu não duvido. A parte do ômega eu acho que de jeito nenhum mesmo. Olá você, meu caro ouvinte, eu sou seu host Rafael Wayne. Tome Pick McTight. As chaves da tarde agora são suas. Apresentando, né? Gabriel Vinícius, do finado ou não tão finado assim com o Ouvido do Tempo. Eu tô sempre por aí no fandom, participando de vários lugares. É tarde demais, até tarde. Tipo, eu pingo de um lugar para um lugar aí, tipo, quase como a senhora Flood do fandom aí. Eu quero dizer que eu sempre defendi meu mano Pete McTague e tá aqui, finalmente entregou seu grande episódio de Doctor Who. A gente hoje vai comentar sobre o retorno não só da Ruby Domingues, né, na sementíssima Ruby Sunday, mas do Pick McTight. Retorno esse que muita gente via com maus olhos, eu incluso, e acabou sendo nosso dia de sorte, porque ele se redimiu. Pick McTight hoje foi inocentado. Sim. Cara, assim, pra começar a falar do Pete, né? Porque. Peraí, deixa eu terminar Pô, a abertura, pô. por favor. Entregue nossa tarde, que a aventura está prestes a começar. A Jornada Cósmica começa agora. O dia de sorte do fandom, que foi esse dia 3 de maio. Nossa, que dia de sorte. De sorte. Tipo, pra quem conversa comigo, que não é um grupo de muitas pessoas, tá? Porque eu tô um pouco mais ausente do fandom. Eu queria estar mais presente, queria estar fazendo mais coisa. Só que, enfim, fim de faculdade, TCC. Eu já vinha. Eu já vinha não gostando dessa temporada nos últimos três episódios. Problema com cada um deles, enfim. Mas eu sempre via com bons olhos esse retorno do Pete McTighe. Não só ele, mas eu via com bons olhos todos os novos escritores da temporada. Porque, assim, para começar a falar do Pete, é aquela coisa. É meio difícil você ter uma visão boa quando os seus dois roteiros para a série são Kerblan e Praxeus. Quando seus dois roteiros eles estão no meio dessa era conturbada que se chama Era Chris Chibnall. Só que, assim, até a questão de que Praxeus ele tem até ideias legais, só que ele é co-escrito pelo Chibnall. E Kerblan, tipo, ele se desvirtua ali pro final e vira uma parada que é bizarra. A culpa é do funcionário e não da empresa, tipo. E ele não é co-escrita pelo Shibna, mas eu consigo ver uma interferência ali, porque eu acho que ele se comunica muito com o que a Era Shibna quer dizer em vários Não, pontos. depois de Luck Day eu consigo ver essa. Eu também consigo ver esse dedo ali do Chibnall, sabe, reescrevendo no final. Sim, Consigo muito bem ver. o, E o Mofá uma vez, há uns anos atrás, uma convenção, ele falou
que existem muitos roteiros aonde ele mexeu na era dele, aonde ele meteu o dedo e tudo mais pra, sabe, dar ajustes e que ele mesmo assim não é acreditado. Então, sabe, eu também espero que o Russell tenha feito mesmo isso durante a primeira era dele, essa era atual também. Tipo, não deve ter feito isso a rodo também. Bastante, tipo. O cargo de editor de roteiro em série, ele é um pouco um operário fantasma, né? Tipo, a gente tem até grandes nomes de Doctor Who que trabalharam nesse cargo, tipo, Douglas Adams mete a mão em muito roteiro na série clássica. O Uhum. próprio Terence Dicks, tipo, o Terence Dicks tem mais interferência em roteiro do que roteiro próprio. Sim, sim. E, enfim, dá pra entender. E ainda mais que você falou, né? O Lucky Day agora tendo uma mais noção de qual é a real visão política do Pete, não parece conversar com o Kerblan. Mas o que eu sempre vinha defendendo o Pete McTighe durante esses anos é porque já na era Shibna ele fazia os curtas do Blu-ray, da série clássica, que é sempre pegando a Companion e, tipo, são curtas legais porque eles são meio emocionantes, porque pega essa coisa da nostalgia da Companion, mas não para aí. Ele dá um arco pra Companion já velha, ele fala alguma coisa sobre a era dela, tipo, tem o curta da Lila no meio da Time War, e o Doutor salvando ela da Time War, que é muito legal, o curta sobre o que aconteceu com a Paris, é um mistério. Tem um contador de histórias, né, que é o da Vicky, que é muito emocionante. Tipo, eu sempre falo que o Pete McTighe, nos curtas do Blu-ray, e junto com o School Tale of the Tardes também, que é sensacional, ele me fez chorar como poucos escritores de Doctor Who fizeram. Então, tipo, eu sempre tive uma fé nele. E eu acho interessante o primeiro episódio dele, pós Era Shibno, ser um episódio com uma companion, entre aspas, aposentada. Uhum. Inclusive, eu acho muito interessante que, tipo assim, não é a primeira vez que a gente tem um episódio do Dr. Light. Não é a primeira vez que a gente tem um episódio voltado na Ruby Sunday, inclusive, né? A gente viu isso em Três Jardos. Mas. E também não é a primeira vez que a gente explora um pouquinho da questão da vida pós-doutor, né? Dos companheiros. Mas isso nunca foi destaque de um episódio só. E aí, muitas vezes, quando os companions estão nessa vida já pós-doutor, eles têm umas dificuldades para se ajustarem, mas, sabe, eles conseguem voltar com a vida normal, não sei o que. E aqui, o Pitts ele foi muito sagaz, que ele foi uma vertente que eu gosto muito de pensar, que tipo assim, porra, viajando à tarde, você tá praticamente se condenando à morte, é uma roleta russa, você nunca sabe se vai sair vivo das portas dela, sabe? E aí é muito, eu acho muito interessante que ele aborda essa visão e retrata que a Ruby ela ficou com um estresse pós-traumático dessas aventuras com o Doutor, né? De ter visto mundos alienígenas, várias civilizações diferentes, de ter sido sequestrada por um contrabaixo gigante, que mais? De ter visto o mundo virar pó. Ela carrega até hoje os traumas disso, mesmo que tudo isso tenha sido revertido. Cara, e, tipo, isso é muito interessante de pensar, porque a gente for pensar nas companhias que, entre aspas, se aposentam, né, na série nova. Aí tem a Marta, mas tipo, a Marta vira peça da Unity, então, tipo, quando a Terra tá sendo invadida lá pelos Daleks, ela tá na linha de frente, ela tem que fazer alguma coisa. Mas imagina, por exemplo, sei lá, a Tegan, numa casa aleatória dela, vendo os Daleks voltando. Imagina o terror que a Tegan sentiria, sabe? E esse episódio faz muito isso, né? Porque a Ruby não tá, tipo, ela tá ligada com a Unity, mas ela não tá trabalhando na Unity. Ela tá tentando viver a vida dela. Ela tá. Só que ela não consegue fugir, tipo, ela acaba se relacionando com a primeira pessoa que ela consegue falar sobre alienígena, que ela consegue falar sobre o doutor. A primeira pessoa que aparece, literalmente, ela tá saindo com ele pra um bar logo em seguida, porque ela tem essa vontade de falar sobre isso, mesmo que seja um trauma pra ela, tipo, só a possibilidade dos aliens voltarem já desperta nela um calafrio. Cara, eu também gosto que o Pete McTighe ele conseguiu pegar algumas ideias de jirico do Russell nessa forma de como escrever a Unity hoje e tirar ouro disso, né? Por exemplo, tem uma piada agora, né, que tipo assim, parabéns, você sobreviveu viagem na tarde, você agora tá de volta na Terra. Qualquer momento a Kate tá batendo na sua porta jogando a gente trabalhando na sua cara. Sim, exato. É tipo. Só que ele adaptou isso muito mais pra um. A Kate tá cuidando dos companheiros do doutor que ficam, né? Tá dando algum tipo de auxílio, do que necessariamente jogando pro trabalho. E já tinha uma pista em relação a isso, né?
pelo menos em fala, lá em The Giggle mesmo, quando a Kate conversa com a dona, mas mesmo assim vai pro caminho errado e depois a gente vê a Rose, né, trabalhando na Unity no final da temporada passada, e aí o Russell cometeu várias atrocidades, pra começar. Pegou uma artesã que tava ganhando uns trocados ali, vendendo pelúcia na Shopee pra virar funcionária. Ela ainda menor de idade, tava com o quê? 16 anos. E É o jovem aí. aprendiz. Exato, né? Estagiária lá. Na linha de frente pra tomar um tiro de alienígena. E aí, além disso, ela substitui a Shirley por um moleque. Por um moleque, por uma criança, por um piá. Aí, um jovem gênio que vai tirar o proveito dele. Tomar no cu, Kate. E aí, Tem além como. disso, botar arma no andador dele lá. Porra, ela virou o orgulho do Paulo Cogos. Ela virou coisa do Paulo Cogos. Foi, inclusive, muito bom a Shirley estar de volta, né? Porque Aham. puta personagem legal. Tipo, ela nem tem grande destaque assim, mas legal tá presente. Uma coisa que, tipo, faz a gente gostar, por exemplo, da Unity da Era do Terceiro, é que os personagens eram presentes. Tipo, não necessariamente o Bentham e o Yates faziam coisa todo episódio, mas estavam lá. Cara, Então, tipo, e essa Unity dá pra se relacionar. Eu me relaciono bem com a Shirley. O Ibrahim, eu me relaciono bem com ele também. pois é, e aqui tem uma outra ideia de jirico do Russell que é fazer a Kate ter um relacionamento amoroso dentro do ambiente de trabalho. Eu entendo por onde que ele pensou isso, porque, tipo assim, são tipos de coisas que as pessoas passam que não podem dialogar com muitas pessoas, sabe? É um ciclo muito fechado que vão entender, vão ter a mínima noção do que eles passam todos os dias. Então, se envolver num relacionamento mais sério é muito difícil, uma vida muito solitária. Então, é normal você pensar que vão se relacionar por pessoas que passam por coisas semelhantes. O problema do relacionamento da Kate com o Ibrahim, pra mim, e até hoje isso não foi interessado, é que ela é a chefe dele. Sim. Esse é o problema. Eu acho que tem alguma coisinha começando ali, de tipo, ele questionar ela mais pro fim do episódio. Mas ele questiona, mas ele não pode fazer nada porque ela é chefe dele. Eu acho que o Peter McTaggart vai desenvolver isso no spin-off. Inclusive, esse episódio me deixou mais ansioso pro spin-off do que tá, sei lá, boa parte dos episódios que restam dessa temporada. Pois é, desde que o spin-off foi anunciado, eu fui muito hesitante a ele. Tipo assim, beleza, spin-off da Unity. A gente já teve isso lá em 2006 com Torchwood, sabe? E a gente já teve isso Sim. muito mais cedo antes, lá em 70, nas 3 primeiras temporadas do Terceiro Doutor. Então o que tem de novo pra contar? Eu comecei a me animar mais quando foram confirmando algumas coisas. Por exemplo, o elenco, que era basicamente o mesmo da Unity, especial de 60 anos e agora desse episódio. Com exceção da Ruby, eu acho que não tem a Mel ali, não sei. Tem que conferir. E aí, também quando confirmaram que seria um evento de 5 episódios, sabe? E aí, uma coisa mais recente que eu descobri, né, que é o Pete McTight que tá comandando essa série spin-off da Unity, né, The War Between the Land and the Sea. Então esse episódio queria muito um piloto sobre como que vai ser a dinâmica da Unity nesse spin-off e talvez ele aproveite um gancho desse episódio, que é a questão da desconfiança do público em relação ao que a Unity esconde e faz. Talvez seja transportado para o spin-off e tomara que seja transportado. Pô, e tem um ponto aí, né? Tipo, vou fazer ali rápido porque eu não quero também transformar o podcast numa expectativa desse episódio. Mas que eu sempre me pegou muito a questão dos Sea Devils e dos Silurianos sempre ter que voltar pra Terra no fim do episódio. Sempre, eles nunca podem se integrar à humanidade e tal. Tipo, eles sempre têm que ser bombardeado ou ter que voltar a dormir. Isso é sempre a mesma coisa. Tipo, a Terra tá no planeta deles, isso nunca vira uma discussão de convivência. Tipo, tem a discussão, mas a discussão não vira nada. Só que aí, se você juntar isso com essa temática do povo, você pode fazer essa guerra, né, ser algo público. Você pode tornar a discussão, levar essa discussão para o meio público, que pode ser algo muito interessante. E também, agora tem uma carga que eu não sei se o Pete McTight vai trazer isso à tona. Espero que sim. Mas na primeira vez que os Silurianos eles apareceram, né? O Brigadeiro, ele atacou eles em um momento que eles estavam vulneráveis. Tipo assim, eles já estavam se recolhendo. E o Brigadeiro, ele tentou fazer um ato de genocídio nos Silurianos. Sim. Então, isso aí tem um potencial dramático muito forte para esse novo spin-off que tá vindo. Mas enfim, eu abri esse episódio comentando, né?
que o Pete McTighe já podia pegar as chaves da TARDIS. Por quê? Um tempo atrás, umas semanas atrás, o David Tennant ele voltou com o podcast dele, né? E lá ele recebeu o Russell. E nesse podcast o Russell ele soltou umas informações que, tipo assim, já rolam conversas sobre quem vai ser o próximo showrunner. E, tipo, são conversas muito iniciais, o Russell já comentou que tem planos para temporadas 3, 4, até mesmo 5. Não sei se ele vai durar 5 temporadas, tomara que sim. Mas aí tem aquela questão, né? Se já estão com esses planos de temporadas, ventilar um novo nome pra showrunner agora, ou pelo menos pra começar a pimentar, é lógico, sabe? É bastante lógico, até porque tem uma questão de planejar a próxima era, dar os pitches do que vai ser feito, essas coisas. É um processo longo, demorado e muito complicado. E aí, durante a primeira era do Russell, ele foi pavimentando o caminho, né, pro Steven Moffat. O Steven Moffat ele foi a escolha lógica para seguir o Russell na primeira era, porque toda vez que o Moffat era pareado com o Russell, ele entregava clássicos instantâneos. E até mesmo ano passado, a mesma coisa aconteceu com o Boom, né? George of the World foi uma pequena exceção, mas, tipo assim, quem se importa? Tipo, especial de Natal. E até mesmo para os padrões de especial de Natal no Moffat, tá, é um episódio muito bom que saiu. Sim, eu lembrei agora que tinha um rumor, inclusive, do Pete McTighe na era Chibnall. Tipo, foi uma coisa muito rápida, acho que foi na 12ª temporada que falavam que. Enfim, acho que foi um rumor sem base nenhuma, mas estavam falando que já estavam planejando demitir o Chibnall e que o Pete era um dos nomes e tal. Mas é curioso como tipo, desde cedo ele é levantado para esse cargo. E, tipo assim, eu acharia interessante, tipo, apesar de que eu acho que tem que ter uma amostragem maior durante essa era do Russell, eu acredito que ele vai ter. E porque o Pete, além de escrever, ele dirigiu os curtas, né? Eu, Aham. eu queria muito que ele dirigisse algum episódio do spin-off, inclusive. Porque ele. Pois E é. eu acho interessante, tipo, um showrunner ter um certo olhar pra direção na série. Sim, sim. E aí, tem uma questão também que, tipo assim, eu já até conversei isso contigo no off. Na temporada passada era meio difícil da gente começar a especular sobre quem que poderia assumir como showrunner, porque, tipo assim, Moffat não volta. Não volta. A gente não precisa dele de volta e ele também não quer voltar. Lúcido. Russell, também a gente não pode ficar dependendo dele direto. A gente precisa sair desse clubinho dos tempos sinistros. Então, quem Sim. sobrava eram as roteiristas de Loki, né? E mesmo assim eu acho muito improvável e o que elas entregaram em Rogue não foi uma coisa ruim, mas não é nada que se destaque tanto, sabe? Aqui, a gente começa a ter uns nomezinhos que começam a se destacar. O primeiro que começou a se destacar foi a Shaman Andy Waffle. Só que, apesar de da gente ter essas controvérsias, né, com The Well, né, e com a decisão de fazer dele uma sequência de meia-noite, essa decisão foi muito mais, pelo menos o que aparenta, foi muito mais por conta do Russell, que queria fazer essa conexão, do que dela. E, querendo ou não, é um episódio que entrega bastante, é um episódio bom até. Apesar de ser bastante controverso, na nossa opinião, né? Mas ele é muito bem Isso. recebido e foi o episódio melhor recebido nessa era nova. Então, eu diria que já dá pra considerar ela, sabe? Pelo menos pra sondar, assim. E o Eu acho Pete, que o fato dela ter co-escrito o episódio não pega um pouco, não, talvez. pois é, eu acho que ela deveria voltar pra gente começar a sondar ela mais. Mas ela deveria voltar com, tipo assim, temporadas 3, 4. Deveria virar uma escritora recorrente, assim, de escritora convidada. Concordo. E se for pra pegar alguém, tipo, com ideias muito frescas, eu acho que ela é uma candidata muito bacana pro Russell fazer dela a nova Steven Moffat. Mas, o que eu acho mais provável de acontecer é justamente ser pro Pitts, porque ele já tem experiência prévia com o Chibnall, então ele já tem uma experiência prévia do que não fazer, né? Uhum. Com o Praxeus e com Kerblan. E tem também a questão desses curtas que ele foi escrevendo, dirigindo. Tem também a experiência dele com Tales of the Tarders. Agora tem o Lucky Day. Só que tem também agora esse novo spin-off que vai estrear, que eu acho que vai ser a maior prova de fogo do Pete McTighe. É um laboratório pra ele, né? Pra preparar pra Doctor Who. É Uhum, a oportunidade dele, tipo, fazer uma série aham. com um bom número de episódios. Analisando a Chama e o Pete McTighe, claro, a gente pode ter um novo escritor também aqui dessa temporada que acabe virando do posição de showrunner, como por exemplo a June Dawson, que ainda vai ser o episódio dela. Mas entre esses nomes que eu citei, eu acho que o Pete McTighe é o mais provável, mesmo analisando a partir de agora, com o Lucky Day, sabe? Então, eu concordo. Ele tem essa amostragem na experiência, acaba que vai pesar bastante. O começo eu acho interessante, né, do doutor encontrando com o Conrad, mas
sei lá, às vezes eu acho que o 15º ele age muito de forma exagerada, até demais, às vezes. Quando ele entrega uma moedinha lá pro Conrad falando, é seu dia de sorte, não sei o que. Eu fiquei, menos, gente, menos. Ele é Menos. muito empolgado, né? Ele é muito. Ele viu uma criança e já queria fazer uma graça ali. Mas, nossa, ali eu já senti um pouco mal pelo Conrad. Foi um dos poucos momentos que eu senti pena dele. Porque ele tava tão empolgado, assim, com a Tardes, não sei o que. Sabe? Acabou de ver uma coisa fora do normal, fora desse mundo, né? Ali, e aí quando ele vai contar pra mãe, aí a mãe, pá, dá um tabef e ele, cala a boca aí, ô mentiroso. Não estraga a minha noite, não. A mãe meio que mata a fantasia dele ali, né? É, mas aí que tá, né? Ela claramente não é uma boa mãe, pelo menos nesse trechinho que a gente viu dela. E aí tem aquela coisa, ah, mas ele mentia desde moleque, não sei o que. Gente, ele era só uma criança de 8 anos. Tipo, Sim. que criança que não era uma mentirosa compulsiva, gente? Não, tipo, essa coisa mais normal. A criança, tipo, não necessariamente mentir, mas aumentar uma coisa, tipo, ele viu a Tardes, né? Mas vamos dizer que ele nem viu a Tardes pousando, ele viu só a Tardes. Aí ele ia falar, nossa, eu vi um homem saindo de uma caixa mágica. Tipo, a coisa mais criança possível. Sim, sim. Mas, sei lá, eu não sei se era só uma questão dele aumentando as coisas que aconteciam no cotidiano, ou se ele realmente mentia mesmo. Ao ponto de ser aquele garotinho, tipo assim, ah, olha a cobra, é mentira, não sei o quê. E aí foi tanto isso que a mãe dele não acreditava mais em nada. Uhum. Tem isso Mas eu também. acho interessante essa cena, porque, tipo, obviamente a gente vai ficar do lado do moleque nessa cena. Mas ela Sim, também é muito um foreshadow, né, porque vai acontecer. com certeza. E é aquela coisa, né? Ele levou tanta porrada assim, né? E ser rotulado como o mentiroso, não sei o quê, que ele acaba abraçando isso pra si, né? E se torna realmente isso. Uhum. E eu acho que o Pete vai jogar com um imaginário muito interessante, porque ele vai ter essa coisa dele conhecer o doutor quando criança, bem parecido com a Amy, né? Fazer disso uma obsessão da vida dele. A gente vai descobrir que é É. uma obsessão do Ele é uma outro M. lado, né? Ele é uma M às avessas. E daí não reversa. E depois, tipo, com ele encontrando a Ruby ali, parece muito o Love Monsters, né? Eu lembro o começo do Love Monsters. Parece. Realmente parece muito. Ah, e tem também a. Quando ele encontra, ele já reencontra a Tats, né? Ele já mete a mãozinha ali na porta, né? Já querendo entrar. E aí ele escuta um barulho, ele vai lá pra dentro de uma loja de apartamento. Inclusive, essa loja de apartamento é a mesma onde a Rose trabalhou. É a mesma. E o Pete, Sim, ele eu aproveitou. percebi, eu percebi isso, eu achei muito interessante. A referência dos manequins e tal. Pô, esse é o tipo de referência que assim, às vezes me incomoda muito essa era Davis fazendo muita referência à era antiga. Mas esse é o tipo de referência que não me incomoda nada, tipo, ela tá só no visual e ela é muito bem usada, tipo, se você tem uma coisa de enquadrar os manequins de forma bem assustadora e tal. É, e você não vê os manequins de forma direta, você vê só a silhueta deles também. O que já remete também à atmosfera sinistra do primeiro episódio da nova era, né? De lá de 2005. E também, tipo, em temática tem coisas parecidas. Você para pensar que tem toda aquela coisa dos Reddits, né? De quem é esse homem, o doutor e tal, desse mistério. Você, tipo, você tá É evocando um lugar comum, verdade. sabe? Um lugar comum da série. Você não tá pegando a referência pela referência, tá pegando a mesma temática. Aham. É verdade. Antes de continuar, né, eu também queria fazer uma pequena menção em relação a Belinda, porque, tipo assim, à medida que a gente tava vendo os episódios passando, a gente tava vendo ela se acostumando mais a esse estilo de vida que é com o doutor, enquanto eles estão nessa viagem pra casa. E aqui, eles já reparam que estão na Terra, em Londres, só que ela tá doida pra saber o ano, tipo, ela não quer saber mais de outra coisa, ela só quer voltar pra casa. E aí, é isso, sabe? A gente vê a Belinda mais pro seu estilo normal que a gente tá acostumado. De só querer voltar pra casa, não querer perder tempo, sabe? Sair da tarde e entrar de volta já. E lá na loja de apartamento a gente. E aqui é uma aventura que se passa o quê? Depois de Devil's Court, né? Pelo que falam. E eles estavam atrás de um bicho extradimensional, não sei o que marca suas presas. E antes dele encontrar com o Dr. Con Ruby, ele é marcado, né? Esse bicho baba em cima dele. E uma coisa legal, tipo, desse bicho já é que, além de eu achar a direção bem interessante, é que ele já parece meio um tanto falso, né? Em algumas coisas.
Sim, Mas isso vai fazer sentido lá pra frente, tipo, ele parece ser meio falso. Essa estranheza de parecer um pouco falso vai ser recompensada. sim, sim. O Dr. Lee até explica, né, pra Ruby que essa gosma, né, ela é absorvida pelo sangue, não sei o que, e aí esses feromônios eles são utilizados por esse bicho, pelo Shrieker, né, que chamam, pra poder caçar suas presas. E aí o Dr. Lich oferece um antídoto. E aqui eu acho interessante a forma como o Pitts escolheu retratar a amizade do Dr. com a Ruby. Que ele oferece esse antídoto e ele fala: Ah, beleza, vai testar aqui como algodão doce. E ela bebe. Nossa, ela sentiu um nojo. Ele promete algodão doce e o antídoto tem, sei lá, o gosto de um cardzinho do Nintendo Switch. De tão amargo e azedo que é. Era coisas assim, pequenos conflitinhos assim que me faziam falta na temporada passada. Que a gente via. Aqui a gente viu o Doutor pregando uma peça na Ruby, aproveitando que ia resolver a situação e aproveitando e pegar uma peça, sabe? Tava faltando um pouquinho disso, sabe? Um pouquinho mais de conflito. Pô, com certeza, tipo, a impressão que a Ruby me passa, tipo, tirando, na temporada passada, tirando o Sanitary Arts, é que, tipo, o tempo todo o Davis estava querendo enfatizar que os dois são muito legais. E a personalidade deles deve ser muito legais. E é, pô, interessante ver um sacaneando o outro, assim, de vez em quando. Pô, a amizade tem essas coisas. Sim, sim. E aí o Conrad, ele vê, né, eles indo embora e ele vê, né, tá se desmaterializando, né? Então, de repente, essa coisa, esse conto de fadas da infância dele, não era uma coisa que ele imaginou, não era uma coisa da cabeça dele, era real. E aí ele começou a ir atrás disso, não sei o que, foi expressão pro podcast dele, e ele foi entrando em contato com as pessoas que tinham conexão com o Doutor de uma forma, e é aí que ele chega na Ruby. E é interessante essa coisa da a Ruby ir num podcast falar sobre o doutor, mas ao mesmo tempo ela quer falar, mas ela não quer falar muita informação. A gente sabe depois, né, que ela tava ali por causa da suspeita dela, com ele ter sido marcado pelo alienígena e tal. Só que é interessante esse momento do. Eles estão trocando essa primeira ideia sobre o doutor e ela tá falando o que ela pode. Tipo, ela tá muito restrita ainda. Como se quase vai ser um medo dele julgá-lo na hora. Nossa, é interessante essas trocas, né? Porque, tipo, os dois são conjugos de interesses ali. Por exemplo, ele chamou ela porque ela tava sendo uma. Foi a. Pode dizer. A representante mais acessível da Unity que ele conseguiu. E assim ele foi adquirindo informações pro seu podcast, né? Só que aí ele divulgou na internet a foto da Ruby. E aí veio a Ruby em si pra ele, né? E ela reconheceu o canto da foto, então ela sabia que ele estava ali por perto. Então, provavelmente, ele está infectado pela gosma do bicho. Então, ela queria salvar ele. Hum. É interessante até essa economia narrativa, né? Do tipo, a gente não tem. O episódio não para pra gente ver a Ruby vendo a foto, suspeitando. Não, isso é direto. Ela já viu, ela já suspeita, ela já tá com antídoto. Tipo, ela é muito direto nesse sentido. À medida, e ele percebe, né? Tipo, não extraí as informações que eu queria dela aqui no programa. O que eu vou fazer? Vou chamar ela pra um date. Vou chamar ela pra tomar um café. E E aí a aí, gente tem uma das melhores cenas do episódio, que é ela contando sobre como o monstro ataca e o ambiente mudando, ficando de noite, com o monstro rodeando eles. Nossa, sim, que cena muito boa. ela É tipo, falando. é esse tipo de coisa que eu falo do escritor ter um pouco de direção, né? Na, na cabeça pra pensar. Tipo, eu imagino muito escrevendo essa cena e fazendo a proposta pro diretor e ele acatando e vendo a forma mais criativa de fazer isso. Sim, muito. A gente tem também, né, no meio disso, a confirmação que, tipo assim, a Ruby, ela tava solteira há muito tempo, né? E quanto esses avanços que ela tá tendo nessa vida nova dela são motivos de comemoração nessa família dela estendida, né? Pra Carla, pra Cherry, pra Louise, né? A mãe biológica dela. E o quanto elas vão fofocando entre umas e outras, batendo foto e compartilhando entre elas. E quanto elas interagem entre si, né? Se reúnem. Inclusive, essa coisa.
Até que a Ruby falou de ter um novo pai, né? Tipo, eu fiquei muito curioso. Será que isso vai ter uma história no futuro? Pois é, eu achei isso aí muito estranho porque desde o final da temporada passada a gente já. Ela meio que fala por cima, né? Ah, descobri quem é meu pai, não sei o que, blá blá blá. Só que a gente nunca vê, e aqui ela menciona de novo e em nenhum momento a gente vê esse puto, a gente não tem nenhum nome dele. Então, tipo. Pra quê? Eu tô curioso, tipo, eu fiquei pensando, será que vai ter algum plano? Não necessariamente nessa temporada, mas sei lá, digamos que o RTD tenha planos pra Ruby numa terceira temporada. Que tivesse um episódio desse pai fosse importante, não sei. Ficou mais uma cena pro futuro pra mim do que alguma outra coisa. Eu achei muito estranho, né? Porque ela cita novamente o pai dela aqui. E aí, quando ela menciona isso, tem um cara na Unity com fone de ouvido escutando o podcast. Eu pensei, porra, será que o pai dela tá trabalhando na Unity? Eu pensei também. Mas não, não, era outra parada. E a forma como ele começa a conhecer a Ruby é toda esquisita, né? Ele ele vai chamando ela pra um café, não sei o quê. E aí a forma como ele vai se relacionando com ela, vai se interagindo, perguntando as coisas, é meio incisiva, não sei o quê. Aí o primeiro beijo deles, sério, eu vi esse episódio duas vezes. Eu não consigo não ficar desconfortável vendo o primeiro beijo deles. Eu acho muito estranho todo o contexto que aconteceu, sabe? É, é muito, porque tipo, você parar pra pensar que nesse começo a gente parece muito que quem tá ultra obcecado com essa ideia do doutor é justamente o Conrad, né? Porque ele tá perguntando demais, mas tá vendo no episódio ele vai tá atuando que tá agindo como o doutor falando pra Ruby, não, eu vou fazer isso aqui, vou ter coragem, porque o doutor faria isso. Tipo, eu até pensei por um lado que eles iam tentar. Que o Peter ia tentar meio que fazer uma crítica ao fã, sabe? Do fã pelo Conrad, mas não, Aham. acabou que foi outra coisa. Nossa, E essa obsessão. só que é interessante que, tipo, até esse momento, a gente não tinha noção de que quem tá paranoica com isso é realmente a Ruby. Isso meio que vai invertendo, né? Aham. Nossa, ele tava tão obsessivo com o doutor que em um dos encontros, né, ele pergunta, né, se ela namorava o doutor, né, ela falando assim, não, não, nós somos melhores amigos. E cá entre nós, se ele estivesse aqui, era mais provável que ele estivesse paquerando com você. Cara, eu sei que a Ruby não sabia, mas ela tirou muito o doutor pra merda aí. Tirou. Nossa, Tirou bastante. muito. Ai, ai. Enfim, e aí o tempo vai passando, né, vão rolando os encontros. Ah, ela tá indo o quê? Passar um fim de semana, né, num vilarejo inglês com o Conrad, já no quinto encontro dela, né, com ele. A Cherry, né, ela tenta até dar um aviso assim pra Ruby, ó, toma cuidado, o pessoal ali do mais interiorana é, sabe, meio bizarra, não sei o que. Só que aí tem aquela coisa, né, ela falando de olhares estranhos, claramente ela estava se referindo ao racismo, né, que ela sofreu naquela época. E aí Uhum. a Carol até comenta pra Ruby: ah, ela tá assistindo muito um programa tal, não sei o que, não se preocupa tanto não, Ruby. Ela falou de um filme. Eu não sei, assim, foi o Sacrifício, só que eu não sei que filme é, porque Sacrifício deve ter uns 10 filmes com esse nome. Eu lembro do filme do Tarkovsky, mas acho que não. Acho que não tem nada a ver. Aham. E. Mas uma coisa que eu percebi depois é que o. Quer dizer, eu não tenho certeza porque eu não vi, voltei pra conferir, né? Mas de cabeça, a maior parte dos amigos do Conrad são brancos, né? Aham. Eu não sei se isso é uma coisa proposital, como foi o lance de Dot Bubble. Eu acho que não, mas é uma coisa interessante se notar. É, proposital ou não, tipo. É uma curiosidade, tipo, é algo que acrescenta a esse plot de. Sim. E aí quando a Ruby ela chega nesse vilarejo, aí a paranoia dela começa, né? A bater de verdade, porque ela viu que ela descreveu do monstro pro Conrad acontecendo, né? Ela, no primeiro encontro deles, ela fala sobre por onde esse monstro passa, o Shrieker, ele onde tem seu rastro de radiação, tudo que é elétrico, né? Tudo que tem em volta de eletricidade começa a falhar. E aí isso acontece em uma placa de ônibus. É ônibus ou metrô? Eu acho que é de ônibus. E aí Inclusive, começa. esse plano da placa eu achei curioso, porque eles escolheram. Assim, não sei se foi sorte da locação, mas o ônibus que tá partindo ao fundo é um ônibus azul. Um azul bem tardes, assim. Então, tipo, uma Ah! simbologia interessante do plano. Interessante. Não reparei.
E aí estão lá no pub, né? Interagindo. E aí a gente conhece o grupo lá do Conrad, nossos amigos. Entre eles tem um cara, né, com o boné Spark. Ele vai ser importante depois, o Spark. E ele vai embora, vai pra fora. E aí começa a cair energia. Começa a cair, flutuar energia. A Ruby liga pra Kate. E a Kate fala que, tipo assim, ó, não tem nenhum. Não tem nenhum deslocamento de eco temporal, não sei o que na sua região, não sei o que. Ah, mas você tá bem, não sei o que. Aí a Ruby, ah, você tá paranoia. Só tô um pouco paranoica, não sei o que. A Kate, não, isso é PTSD, relaxa, normal. E essa conversa é interessante porque a Kate, ela já começa. Nessa conversa já começa a dar uma pista sobre o que realmente está acontecendo nesse lugar, né? Que realmente está tendo essas flutuações na energia. É um bicho que fica preso em uma dimensão fora do nosso meio tempo. E aqui a gente vai até conferir se o bicho estava lá na Unity e ele realmente estava lá. Então, se o bicho estava lá, o que estava acontecendo aqui? Tem até um jumpscarezinho, né? Tipo, o episódio desse momento tá construindo bastante pro Theo. Aham, Lembra o próprio 73 Arts, que ele tem aquele começo que é todo construído pro terror pra depois ele virar um dramão. sim, sim. E aí, E, e aí a energia cai de novo. A Ruby, com a experiência que ela teve com o Doutor e com a Unity, ela já assume o comando do lugar, né? Ela até questiona a autoridade dela e ela fala: ah, beleza, se você não quer seguir minhas direções lá pra fora, você vai entrar? Vai, pode ir. é interessante que aquela coisa do tipo. Que, enfim, é o eterno ponto do Danny Pink, né? Sobre o Doutor Seu General e a Companhia do Soldado. Que a primeira coisa que a Companhia tá tentando fazer, mesmo traumatizada, é agir como Doutor. É aquela coisa também, né, que eu já falei várias vezes. O doutor, acima de tudo, ele é uma ideia também. Sim. E aí era exatamente isso que ela tava fazendo, né? Ela se questionando o que o doutor faria, sabe? E a gente já viu muitas vertentes disso abordadas na série de várias formas diferentes. A gente já teve até mesmo a Yasmin tentando assumir o controle, agindo a doutora. Ela até meio que marca na pele dela, né? O que a doutora faria. E aí é isso, a Ruby assume o controle, né? Assim como o doutor ia fazer. Só que ela morre de medo, porque ela sabe que ela só tem essa vida. O doutor ele pode seguir em frente de boa, mas ela só tem essa. Aí tem um sustinho que ela toma do Conrad. E nessa ocasião que o Conrad ele revela pra ela que ele não tomou o antídoto. Porque ele E é queria. nesse momento que a gente começa a ficar puto com ele também, né? Porque, meu Deus. Exato, que moleque burro da porra, não sei o que. Ele fala: ah, eu só queria ser incrível como doutor, eu queria ser tão destemido quanto ele, não sei o que. E ela fala pra ele ficar lá dentro do pub, só que ele mesmo assim ignora ela e vai pra fora também, né? E vai ajudar ela. E é interessante que por um momento eu fiquei pensando: ah, ok, ele vai ser o companion da Ruby. Parecia bastante. Que ele é seu companheiro da Ruby, né? Naquele volta e tal. E aí Unit chega, não sei o que. E tem os bichos, né? Os Shriekers, que agora eram dois, e eles vão encontrando as roupas do Spark, né? Eles encontram o boné, encontram o sapato. Eu achei isso interessante que dão essa sugestão, né? De que ele foi comido vivo, não sei o que. Se fosse algo, sei lá, Torchwood, o pé do Spark ainda estaria naquele sapato ali. Tem isso. E tipo, a coisa que eu acho interessante. Não, na real, a minha única crítica a essa cena, tipo, da chegada da Unity, é o meu mano Murray Gold se repetindo muito, tá ligado? Tipo, ele toca. Mas não exatamente ele se repetir, porque ele toca. Uma parte é meio que um remix de The Shipyard Boy, tá ligado? Eu fiquei meio, por quê? Tipo, aí deve ter umas três músicas da Unity ao longo da série, e tu não usou nenhuma delas. E fica mais desconexo porque o doutor não tá ali. Sim. Enfim. ah, e aí, quando os Shriekers eles vão se aproximando, aí fica todo mundo tipo assim: peraí, o que tá acontecendo? A Ruby fica assim, a Kate fica assim, e a gente fica assim também, porque a aparência dos Shriekers fica mais bizarra. E isso aqui eu acho um comentário meta muito maravilhoso, porque desde que a Disney começou a passar o Pix pra Bad Wolf, né, pra produção de Doctor Who, a gente teve uma melhoria muito considerável em relação a efeitos visuais e tudo mais, efeitos especiais, no CGI e tudo. Só que tinha esse questionamento: porra, agora eles vão ser tudo CGI? E não. Eles ainda costumavam ser do jeito que a gente conhece, né? De serem roupas, props e tudo mais. O próprio Mip, ele foi um bonecão, né? Ele foi uma marionete. E aqui, Uhum. assim como vários outros monstros, também eram roupas. Só que aqui não eram
roupas sendo monstros. Eram pessoas dentro de roupas fingindo ser monstros. Dentro do episódio. Isso é, tipo, muito. É realmente desmascarar a ficção, né? Tipo, em Doctor Who, tu tá tirando as cabeças da roupa dos monstros. Aham. Pois é, isso é muito legal. Eu gosto muito dessa cena, dessa primeira guinada pra revelação. E aí vem a galera com todas aquelas câmeras pra filmar a Unity. Sim, sim. A minha única. Meu único nitpick com essa cena é em relação a esses monstros, né? Porque eles conseguiram retratar os Shriekers de forma muito acurada com o que eles realmente eram, sendo que, tipo, eles nunca viram eles antes. É, tem isso, né? Só o. Só o Conrad viu, tipo, de ladinho. E ele tem a memória, tá ligado? Tipo, realmente, tipo. No máximo, assim, a gente pode especular que o mano que tá lá como infiltrado pode ter passado algum relatório que tenha a imagem deles. Mesmo assim, no fim fica mais por licença poética mesmo, né? Não tem o que fazer. É, também dá pra entender, também dá pra estipular um pouco, pra esticar um pouco, que tipo assim, a Ruby mostrou um pouco como é que era um Shrieker lá no primeiro encontro deles, porque ela mostra, né, o som dele. Uhum. Dá pra dar essa esticada, mas é uma coisa que me chamou atenção desde a primeira vez que eu vi esse episódio, aí eu não podia deixar de comentar. É, tipo. Assim, é um furo, mas é um furo que tem como você buscar uma explicação lógica, mas eu acho que no fim a licença poética vai prevalecer. É um furo que pode ser remendado. Isso, é isso. Tipo, não vai te incomodar muito. Tipo, ele me lembra muito aquele da estátua da liberdade que é o Imperial. Tipo, se for pensar um pouco, não tem lógica, mas a imagem é impactante. Tipo, a imagem importa mais. Aham. Sim, e aí o Comrades, né, ele começa a gravar todo mundo e ele fala, não aponta essa arma pra mim não, porque tá tudo sendo gravado, né? E a Kate, ela tenta, né, tirar um celular na cara dela, né? E, não, o que é isso? Isso aí é censura, não sei o que é. E aí, aqui vem umas coisinhas que eu já vou começar a debater sobre o episódio. Tipo, eu gosto muito da ideia de ter um questionamento sobre o que a Unity realmente faz, porque a Unity ela não é uma entidade privada, ela é fundada por dinheiro público e não só pelo dinheiro do Reino Unido em si, né? Mas também da União Europeia como um todo. É uma Uhum. instituição além do Reino Unido. Tanto é que quando rolou o Brexit ali, a gente teve uma piada que a Unity não existia mais no Reino Unido, no último momento. Sim. E aí, agora, a Unity ela tá com uma aparência muito mais pública. Tipo, agora é conhecimento público que a Unity existe, o que eu acho ótimo isso. Mas rola essa desconfiança. O que eles fazem com o nosso dinheiro? Inclusive, quando a gente tem a conversa do Conrad com a Ruby, já é de conhecimento público que alienígenas existem. Eu gosto disso também. Mas tem aquela coisa, a gente não vê eles direito. O que a Unity faz com o nosso dinheiro, não sei o que, blá blá blá. Eu gosto desse questionamento. Só que aí, a gente só vê esse questionamento vindo de um lado, que era esse lado muito mais radicalizado para a extrema-direita, para esse lado revisionista. Cara, tipo, eu acho que o debate, tipo, ele tem coisas interessantes que o Pete faz aqui. Por exemplo, todo esse lado de você tratar essa galera como. Tipo, no Brasil eles seriam o equivalente à galera que quer que o SUS acabe. Tipo, Aham. é muito isso. No caso, a Unity mais sendo um órgão de defesa, que tem seu braço militar e tal. Apesar de não ser mais só o braço militar. Mas é muito. Mas eu gosto dos questionamentos que ele vai trazendo. Por mais que seja um pouco rápido demais, talvez, não dê pra aprofundar completamente. Mas, tipo, tem a coisa do parlamento tá debatendo a essência da Unity, de ter uma preocupação com o que aconteceria se essa tecnologia for vazada. E eles Tipo, sofrem uns cortes você, também durante o episódio, né? Tanto é que eles têm que mudar sim. o Shrieker de lugar. Pô, porque é aquela preocupação, pô, se essa tecnologia vazar, coisas absurdas podem acontecer. A gente já viu o mestre enquanto Saxon tendo acesso a essa tecnologia, por exemplo. E aí a gente já viu a Unity também caçando bilionários, né? A gente teve a referência que eles estão tentando pegar o Elon Musk, por exemplo. Sim.
Ah, Inclusive, muito justo. Obrigado, gente. É, mas, enfim, eu também queria ver essa crítica pro um outro lado. Porque, tipo, é justo a gente ter essa compreensão de que a Unity, como um órgão público, ela tem contas a pagar, ela tem, tipo, todo aquele processo de. Nossa, eu esqueci a palavra no direito, que é tipo quando você tá em dia. Não é clarividência, é alguma coisa nesse sentido. aham. De tipo, você tem uma responsabilidade de estar mostrando o que você tá fazendo. É tipo isso. Não vou Mas, lembrar o termo jurídico agora. mas é aquela coisa, né? Eles são a medida número um de defesa da humanidade contra ameaças extraterrestres ou ameaças humanas contra a humanidade. Olá, Elon Musk. Quando o doutor não está por perto. Então, eles têm. Então, questionamentos sobre eles acontecem e eles têm que responder isso. Tem que responder por isso. Eles têm uma responsabilidade absurda. Eles são que aguentam o rojão quando o doutor não está por perto. Exato, tipo. Se para pensar, tipo assim, é um questionamento válido, tá ligado? Porque muita coisa da extrema-direita, ela parte de um sentimento, de um questionamento que geralmente é válido, que geralmente, tipo, é um sentimento da própria condição financeira da população, é um sentimento, tipo, de fome, tipo, ele nasce de algum lugar que é Sim. justo, só que tu vai deslocar a pauta, tu vai sequestrar a pauta É pra deslocado uma pro outra pânico coisa. moral. Tipo, por exemplo, pegando a própria questão do SUS. Pô, é completamente compreensível você tá puto porque já tem uma fila bizarra, porque é sucateado. Só que em vez de tu debater a raiz da coisa, que é o que a pessoa sensata deveria fazer, Aham. e tu E entender, tu entender de onde, do porquê existe esse problema, você vai jogar pra coisa, não, tem que acabar mesmo. E também tem, eu vi muito debate em relação à forma como foi conduzido com a Unity aqui. Tipo assim, eu senti uma veia meio liberal aqui. Sendo bem sincero, eu não senti tanto. Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu não senti nada de liberalismo aqui, sim, só a Unity. Bora lá, né? Reino Unido, deve ter um vestígiozinho. Mas tem uma questão do tipo. Tem a questão do mundo de Doctor Who em si, que a Terra está em perigo constante. Está em perigo constante. Então não tem como uma veia de defesa, uma instituição de defesa contra ameaças extraterrestres não ter uma organização militarizada de alguma forma em algum ponto da sua história. E a gente teve isso quando foi introduzida. E até hoje, né, ela tem um pouco um resquício disso. Não, ainda mais quando está atrelada ao Estado, né? E mais, muito melhor atrelada ao Estado do que ser uma instituição privada, porque aí seria um horror. Mas continuando, onde que eu tava? E tem a questão que é uma série que, por mais que ela muitas vezes, às vezes, esteja à frente do seu tempo consideravelmente, ainda é uma série britânica, feita por um canal do governo britânico, BBC, e que também, né, tem muito de conservadorismo atrelado em várias pontas assim da BBC. Por exemplo, a cobertura de notícias da BBC, ela é altamente transfóbica. Sempre foi. Bastante. E até hoje é. E E tipo aí assim, é, são muitos Doctor. são muitos são muitas pedras assim, sabe, que acabam ficando e de todas as formas que a gente já foi abordada, até mesmo recentemente, eu acho que a forma como o Pete abordou isso foi o melhor que já tivemos. Eu diria que é um caminho para a direção certa, sabe? Pelo menos os primeiros passos para a direção certa. Pô, e tipo assim, por mais que Doctor Who seja uma série considerada progressista em muitos momentos, tá ligado? Tipo, geralmente ele busca muito mais um viés conciliatório do que um radical. Tem seus Exato. momentos. E tem muito uma Tem visão seus grandes eurocêntrica sobre o mundo. momentos. É um progressismo muito eurocêntrico sobre as coisas. Sim. Porque, tipo assim, tem seus momentos de radicalidade, tem seus grandes momentos na história. Dá pra fazer, tipo, podcast só com esse tema. E. Mas a grande questão é que pô, vai para esquecer que eu tô conciliatório. Tipo assim, eu entendo dizer que tem um certo liberalismo na parte de que, pô, querendo ou não, é um discurso de defesa das instituições. Sim, Mas, tipo, você tem que contextualizar o discurso também, tipo, na questão de que nessa questão do ataque estatal, do ataque estatal pelo motivo de extrema-direita, e do episódio tem uma crítica que, tipo, você tá pegando uma pauta justa, você tá sequestrando a pauta, e você tá basicamente criando esse retrato dessa juventude que, usando a rede social, cria esses movimentos protofascistas.
E também é um mundo que. De um ataque vago, né? De um ataque pelo um vídeo, pelo um short, E pelo um também clique, há tá um ligado? mundo aonde essa obra está pertencendo, né? Porque apesar de ser uma ameaça muito real, que acontece nos dias de hoje, o mundo de Doctor Who é um mundo altamente fantástico, onde tem a invasão alienígena dia sim dia também, sabe? Sim. E querendo ou não, tipo, você tem uma coisa interessante do tipo, no nosso mundo, os conspiracionistas são a galera que crê nos alienígenas, reptilianos. No mundo do Doctor Who, o contrário, a galera que ignora essas coisas. Tipo, é uma inversão, querendo ou não. É Exato, até interessante. exato. Então, tipo, ele não é um episódio radical que vai debater esse tema com a maior profundidade possível. Eu acho que ele debate bem partes dele e partes que era o que o Pete McTaggart queria debater mais, talvez. E com o tempo limitado que tem, né? Sim. Ainda que, tipo, ainda que eu queria ver essa crítica a Unity se consolidando, né, na sociedade. Eu acho que ele vai puxar esse tema pro spin-off com certeza, porque é uma crítica realmente interessante. Ela tem um começo válido. Ela só foi feita pelo pior grupo possível e tornando a discussão mais rasa possível. Pela própria natureza da crítica deles. Resumindo, ossos do ofício. É. Ossos do ofício. Ah, inclusive, né, falando sobre a questão da Unity, sendo sincero, durante muito tempo eu não curtia tanto assim a Unity, eu não entrava no hype dela. Minha vida inteira de Ruvian, eu nunca entrei assim no hype da Unity. E eu só fui começar a entender agora, só fui começar a apreciar mais a Unity agora. E de todas as vezes que eu vi ela sendo retratada, seja na Era Clássica, no Terceiro Doutor, ou outras aparições que ela teve na Era Clássica, a primeira gestão que o Russell T Davies fez dela, a vez que o Moffat abordou ela também, e agora, essa foi a primeira vez que eu acreditei que a Unity não era só um bando de patetas armados por aí que não conseguiam dar conta de nada. Foi a primeira vez que eu consegui acreditar que eles conseguiam dar conta de ameaças sérias. Assim, eu sempre gostei no caso da Era Clássica e o que o Moffat fazer com ela. Eu gosto dos pontos da ameaça e tal. Eu gosto de como eles contêm mais. Por exemplo, no Dark Water, como eles já chegam peitando o Cybermen, prendendo o Doutor, prendendo a Missa. Eu acho interessante. Eu sempre achei interessante a Unity pela questão do. O Doutor trabalha pra eles, o Doutor auxilia eles, mas eles têm um limite. Eles têm contradições. E aí a série mostrava as contradições. Tipo, o Brigadeiro acabando com os Silurianos. E eu sempre achei interessante essa questão de que tipo, a Unity dela não é um elemento de debate, ela não é um elemento de tipo, não, eles são só os mocinhos, não. Você tem nuance nessa questão. Você tem a nuance de serem militares. Então, tipo, eu sempre gostei dessa questão e eu acho que o episódio traz bem isso. Já adiantando, principalmente na cena da Kate com o monstro e o Conrad. Uhum. E aí, a gente tem o Conrad, né, se revelando como o grande chefe desses. Ele até abre a cabeça, né? Que ele. A cabeça. Ele até abre, né, a jaqueta, mostrando a camisa dele, né? Think Tank. E aí pronto, aí já fica escancarado que ele é um personagem neofascista, de extrema-direita, não sei o quê. Que tem toda essa onda de organizações independentes, né? Think tanks, que tem todo esse financiamento de super ricos, não sei o quê, para defender suas agendas, blá blá blá. Sabe, tá escancarado isso. E que isso vai acabando impactando políticas. E isso é mostrado aqui, né? Essa think tank e sua repercussão na internet impactando decisões políticas ali e acaba afetando a Unity por conta disso também. Com certeza. E uma coisa interessante é que eu fui dar uma pesquisada agora sobre o termo Think Tank em Doctor Who. Ele já tinha sido usado em Robot, né? Ele já era aquela organização ali de Robot, então, tipo, ele tem um histórico. Apesar do termo Think Tank, ele é um termo guarda-chuva, né? Pra essas instituições que a extrema-direita financia no mundo pra gerar conteúdos de extrema-direita na internet e tal. Mas, tipo, ele tá puxando uma coisa da lore da série. Tipo, uma coisa que a gente percebe muito do Peter McTaggart, que ele é um grande fã da série clássica. Aham. E aí o Conrad, ele é preso, não sei o quê. Só que logo depois ele é solto e ele aproveita isso pra falar, olha só, gente, eu sou um coitadinho, me prenderam, não sei o quê. Você foi pra nos censurar da verdade, a gente tava ali chegando à verdade, nos censuraram, não sei o quê. Sabe?
aquelas armas aí nessa cara é uma força de opressão, blá blá blá. E ele vai passando por várias entrevistas, não sei o que. Ele vai pro The One Show, né, que é um programa que realmente existe. E e o Pete McTighe ele emula uma coisa que era um ponto muito forte da primeira era do Russell, que era justamente de mostrar de forma doméstica, de forma real, as coisas que acontecem no mundo de Doctor Who, né? E passar a exposição para o espectador de forma altamente orgânica e natural, através das televisões. Sim. Eu acho interessante esse uso recorrente da TV. Eu já gostava muito quando o Russell fazia, na época que ele lidava muito bem com as consequências dos episódios e aqui eu gosto demais. Sempre essa mesma jornalista voltando sempre me pega muito quando ela volta. Eu só senti falta de uma presença maior de redes sociais nesse episódio, de dar uma atualizada nessa temática. Tipo assim, de você ver um fio do Twitter discutindo isso, o que aconteceu, os comentários no TikTok, não sei o que. Faltou isso. Daria até pra ter um pouco disso lá no começo do episódio com o podcast, né? Deve ver um pouco da repercussão do podcast. E aqui a gente já viu uma outra repercussão. E no caso do podcast, quando ele entrevista a Ruby, a gente tem uma pichinha ali da reviravolta, mas é muito sutil. Que ele fala que existem trolls na internet que falam que a Unity é só balela, que ela tá fazendo desvio de dinheiro público, não sei o que, blá blá blá. E aí tem uma questão também de um pequeno incômodo meu com a caracterização do Conrad, que é justamente nessa virada que ela parece que vem muito do nada, né? Tem essa pichinha no comecinho da entrevista com a Ruby, mas é tão discreta, tão sutil, que eu acho que faltou mostrar mais da opinião pública em relação à Unity, sabe? A galera um pouquinho mais dividida para essa virada ser mais satisfatória. Concordo. Me incomoda. Ele é um pouco levemente caricato nessa parte também, tipo, no discurso quase de vilão dele. Mas, enfim, também isso me incomoda um pouco também. E aí a gente já vai caminhando para a parte final, né? Que a gente descobre que ele tinha um informante dentro da Unity que autoriza o acesso dele lá e ele invade a Unity. E isso me lembrou muito a invasão do Capitólio em 2021. Verdade, tipo, eu tava até, tipo, dando uma zoada mais cedo nisso, tipo, ó, a Organização de Defesa da Terra foi invadida por dois manos, mas parando pra pensar pela invasão do Capitólio, tipo, faz sentido. Pois é, lembra muito. E é uma parada que o discurso dele, ele vai moldando, ele vai falando tantos absurdos, direto, que chega um ponto onde até mesmo uma pessoa que trabalha dentro da Unity ficou suscetível a isso. E a Unity é uma coisa tão secreta, tão sigilosa, com o que cada um sabe, que nem todo mundo sabe o que está fazendo ali, sabe? O cara que autorizou o acesso dele lá dentro da torre, ele não era. Apesar da gente ver ele trabalhando na ponte, pelo menos lá no começo, ele não era de alto escalão, sabe? Ele trabalhava mais no piso de baixo. Ele não tinha as mesmas informações que a Kate tem, que o Ibrahim tem, sabe? No próximo episódio de 50 anos, embora eu ache meio absurdo o que o Moffat fez lá, a gente vê a Kate apagando constantemente as memórias de um cara pra não ter vazamento. E ele ficou trabalhando lá durante 10 anos sempre pensando que era o primeiro dia dele. Uhum. Naquele caso eu entendo, porque, tipo, era literalmente o arquivo negro, né? Tipo, aquela é a parte mais secreta ali. Uhum. E é isso. O cara ele fala tantos absurdos de forma tão repetitiva e ele vai moldando a realidade conforme o que ele quer fazer dela, que até mesmo pessoas dentro da Unity são suscetíveis a isso. Bastante, tipo, eu já gosto bem dessa sequência da invasão dele, porque tá subindo o elevador. E aí já tá o Ibrahim falando com a Kate para, pô, vamos só fechar o andar. Ela, não, deixa ele subir. Sim, sim. É interessante, né? Porque ela constantemente faz escolhas falhas, questionáveis. Eles trazem isso à tona, ela é questionada várias vezes e ela persiste nisso. Porque ela quer fazer do Conrad um exemplo, sabe? Uhum. Ela, tipo, tá claramente saco cheio de, tipo, tá esse moleque falando um monte de besteira do trabalho dela, que ela, tipo, dedicando a vida toda. Não, ela, a família dela, né? Ela não tava fazendo aquilo de forma tática. Ela levou pro pessoal. Sim, principalmente quando ele fala do pai dela. Aham. Uhum. Ele pega a arma de um soldado ali, ele nocauteia o cara que vazou, que autorizou o acesso dele,
até baleou o cara. E o cara, ele quase morre por conta disso. E a Kate, ela tinha o total controle da situação ali. Quer dizer, não vou dizer total, mas era um contra vários ali na ponte. Inclusive a ponte inteira estava armada contra o Conrad. E aí ela ainda tinha uma soldado do lado do Conrad, quase nas costas dele, sem ele saber, sabe? Ela podia ter nocauteado ele a qualquer momento. Ela queria, digamos assim, esfregar a cara dele no asfalto. E ela foi muito esperta já se aproveitar da situação e usar o bicho nele, já pra. Tu não quer mostrar a verdade pras pessoas, tá aí. Pois é, ele chega lá com a câmera, né, também, né? Falando tipo assim, ó, vou expor que você estuda, não sei o que. Vai todo mundo ver o que a Unity realmente faz. Ela, beleza. Beleza. Bora. Bora todo mundo ver. E aí a Ruby, eu não sei se é a Ruby ou se é a Shirley que comenta, o doutor não ia gostar disso aqui. Ela fala, exatamente. O doutor não está aqui e não ia provar nada que eu vou precisar fazer. Você não queria ver a verdade? Tá aí, ó. Tá aí. E ela abre a cela do Shrieker. E é muito bom, tipo, a cada momento, todo mundo tentando alertar ela pra não deixa, para ele, salva ele. Tipo, ela tá persistindo ao máximo, até o limite da cena pra ele chegar perto do Conrad. Sim, chega um momento que o Shrieker tá lá com a. Sabe, quase comendo a cara do Conrad e ele confessa: eu menti, não sei o que, blá blá blá. Sim, eu sou mentiroso, compulsivo, não sei o que. E aí a Ruby ela pega um taser e pronto. Derruba o Shrieker, sabe? Tipo, ele era perigoso, mas ele não era tão perigoso assim quanto todo mundo tava pensando que era, sabe? Literalmente tava tudo sob controle. Até pra própria paranoia da Ruby, tipo, a Ruby aumentou muito o que aquele bicho era. Sim, sim. E é até interessante que tem aquele robozinho, né? Ali que fica operando. E ele é o primeiro a fugir. É muito bom. E aí o Conrad, né? Ele até. Ai, obrigado, não sei o que, querido. E ela. Vai pro inferno, vai se fuder. E Ai, o ai. bicho só arranca o braço dele. Sim. Por sinal, saiu muito barato, porque, tipo. Eles ainda remendaram o braço dele, tá ligado? Mas nem Exato! precisava. Exato, é por isso que eu tô falando, deu em nada. E aí o Ibrahim até comenta, né? Tipo assim, Ginevra não sei o que, ficou meio puto. Darará, você esticou o fio, não sei o que, foi longe demais. Mas ele saiu vivo, é isso que importa. E a gente vê ele na cela, né? O braço dele tá lá, de volta, tá com todos os movimentos, tá só com aquele bracelete bizarro, né? Costurando. Com o seu ponto, né? Segurando o braço. Mas, tipo, de resto, saiu barato demais. Só que aí vem o ouro do episódio. O Conrad, ele consegue o que ele queria desde pequeno, que é ficar frente a frente ao doutor, né? A Tati se materializa lá dentro da sala dele. Pô, essa cena é muito legal, tipo, como a tarde se materializa, né? Porque ele ouve o barulho, parece. Ele olha pra janela, parece que ela ia pro lado de fora, mas não, ele já tá na tarde. É uma parada que também foi abordada de uma forma meio diferente. Já viu isso acontecendo na Era do Mofá, por exemplo. Só que o ao redor, ele ia se esvaecendo, né? Ele ia mudando gradativamente pro interior da TARDIS. Pra mostrar que a TARDIS materializou dentro que a pessoa materializou dentro da TARDIS. Aqui é uma mudança muito brusca, sabe? Como se fosse uma aparição divina. É quase que o momento do. É o momento He-Man do Doutor jogar o amiguinho da história da vez. E, claro, com força, né? Com o chute sendo incisivo mesmo. Cara, eu E, pô, gosto eu muito. gosto muito dele falando, não, que você quer um spoiler da sua vida, você vai morrer aos 40 e poucos anos numa cela sozinho. Que lembra muito o oitavo no filme, né? Falando do cara da vida dele. Eu gosto muito dessa cena da composição que, tipo assim, já sabia que a Tati olhava por dentro, não sei o que, de tudo que ele já foi atrás do doutor, né? Inclusive do que ele já ouviu da Ruby. Então, assim que ele tá no espaço, ele já sabe exatamente o que é a TARDIS, que é o espaço de dentro da caixinha que ele vê de fora. E ele tá deslumbrado com a TARDIS, né? Pra ele é uma coisa mágica. Só que aí a gente começa a sacar o que vai acontecer. Porque a iluminação, apesar de ser uma iluminação quente, tá muito escura, né? Uhum. O tema é o mesmo de quando rolou a cena de Dot and Bubble, aquela icônica cena de onde o doutor fez seu discurso e sofreu racismo. É a mesma música, então a gente já sabe que é um tema sombrio assim, 15º. A gente já sabe que vai vir um esculacho.
E aí o doutor, ele começa a conversar com um sorriso na cara, falando que ele só leva pessoas dentro da TARDIS, pessoas são especiais. Só que o Conrad, ele é especial por todos os motivos errados. Ah, e começou o esculacho. E tem a coisa de novo do Current falar que rejeita eles, né? Tipo, novamente ele rejeitando essa ficção. Tipo, é como. Ele se envolveu tanto na própria mentira que tipo, ele não consegue ver o que tá na frente dele. É muita analogia pra Sim, realmente quem tá envolvido em ideologia extrema-direita mesmo. Você não consegue enxergar a realidade na sua frente. sim, é como se o Conrad fosse um terraplanista, Exato. sabe? Ou então, cara, eu só consigo pensar no Conrad nessa cena como o Bolsonaro, sabe? Sabe que tá errado, sabe que tudo desmoronou, não sei o quê, só que tá sempre contando aquela mentira. Ah, eu vou ser candidato em 2026, sendo que tá inelegível e vai ser preso. Eu gosto muito dessa cena também porque ela é um baita alívio em relação a como o 15º tá sendo retratado. O 15º, ele começa meio leve assim nessa cena, né, com aquele sorrisinho, falando de pessoas especiais, só que isso é apenas uma máscara pro que ele realmente vai fazer, que é o esculacho. E aqui, ele impõe muito sua presença e autoridade ali, sabe? E também, porra, se ele não fizesse isso, dentro da própria Tardes, dentro de todo esse controle que Exato. tinha. Mas enfim, ele fez isso. E um outro alívio. O 15º não chorou. E, pô, curioso, né? Os dois episódios que o 15º não chorou foi esse e o 108 Yards. Temos paralelos, tá? Temos paralelos cinematográficos aqui. Exatamente. Pô, mas assim, como é bom ver o 15º se impondo, é uma coisa que eu tava sentindo falta. Bastante. É, e falando com bastante raiva acumulada, porque ele fala, né, sobre como que o Conrad colocou a vida da Ruby em perigo, não sei o que, o quanto pessoas como eles são muito perigosas pra todo mundo, não sei o que. Ele tava com uma raiva acumulada. Cara, ele queria cair no soco com o Conrad, mas ele tava se controlando muito. Pô, se fosse capaz, já tinha dado um soco ali. Porra, demais. E demais. E se fosse o Tenet, eu acho que esse Conrad nem estaria vivo, sendo bem sincero. Não, se fosse o Tenet, a gente teria o final de Family of Blood de novo, pô. Aham. Pior que eu fiquei pensando nisso, até se fosse. Será que o doutor vai jogar ele em algum lugar com a Tardes? Acabou que não, né? Mas se fosse o Tenet, isso aconteceria ali agora. E se fosse o nono, o Conrad ia ficar sem um braço. Teria ficado sem braço. E o que mais vai nessa questão que ali é meio como se fosse uma aparição divina é que logo depois que eles dão essa troca de spoilers pra cada um, né? Porque aqui nesse ponto é o doutor antes de The Robot Revolution, e não conhecia a Belinda ainda. Então a gente já tem essa revelação que quem falou sobre a Belinda pra ele era o Conrad. E aí o doutor ele contra-ataca e joga toda a vida que iria ser pro Conrad depois que ele saísse, que ele fosse embora. E ele termina dando um estalo, né? E pronto, de repente o Conrad estava fora da TARDIS. E aí nós temos a Senhorita Floyd, tipo. Eu tava sentindo muito que as cenas da Senhorita Floyd estavam muito gratuitas essa temporada, mas essa eu realmente gostei. Que ela propôs alguma coisa. Tirou o Corte da prisão. Episódio passado, né? A gente tava propondo alguma coisa, que ela tava de olho no doutor pra onde que ele ia. Mas É, tipo assim, aqui. no Mas episódio aqui passado tinha tá. isso. Mas aqui tá muito mais do que apenas dizendo que tinha grandes planos, né? Aqui a gente realmente sente que ela tem um plano em mente, que ela tem um objetivo final. A gente não sabe o que que Sim, é. tipo, no episódio passado tinha isso, dela estar acompanhando o Vindicator, né? Mas, tipo, era muito também uma. Eu tô de olho, viu? Era muito só isso. Aqui ela não, aqui ela tá agindo. Aqui ela tá fazendo alguma coisa. Pois é, e antes, quando eu citei pra você minha teoria de que ela vai ser a Trickster, né? E o Russell vai aproveitar de Trickster pra poder fazer a deusa das histórias. Sabe? Era uma teoria que eu tinha meio solta com o que estava acontecendo e que se encaixava muito bem com o padrão dela, com o que ela tinha prestado até agora. Aqui, eu senti que praticamente confirmou o que eu estava teorizando, porque tem aquela questão: a Terra vai desaparecer dia 24 de maio. Tem essa questão do Wishworld, né? De um mundo desejado e tudo mais. E agora a gente sabe que o Conrad vai estar nesse finale por conta dessa questão de fazer a realidade seu próprio desejo, né? E aí. E aí quem aparece logo depois que ele dá essa ameaça ao doutor de que ele vai alterar o mundo conforme seus desejos e que ele fala até pro doutor, sai do meu planeta. Quem que aparece logo depois disso? É a Senhorita Flood, pra libertar ele. Ela vai conceder esse desejo pra ele. E quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Trickster. Exatamente.
Pô, eu gosto muito da sua teoria, eu quero muito que ela seja real. Eu tenho dúvida se meu mano no RTD vai ser bom assim. Mas eu Cara, já adianto, se não for, você está sendo melhor que ele. mas olha, considerando o quanto ele gosta de se autorreferenciar, de reciclar ideias passadas, né? Como ele reciclou, né, Metacrise pra criar a Degeneração, quanto ele reciclou o 10º Doutor pra criar o 14º, os últimos Senhores do Tempo que ele reciclou, não sei o quê. Toda essa questão de estar enfrentando seres mais fantasiosos, de estar enfrentando deuses e tudo mais. E não só Trixie já tendo sido mencionado como membro desse panteão, mas também a Secret Flood tá tendo muitas características que colocam ela em paridade com divindade, sabe? Eu acho que. Só falta ela falar que ela. Só falta ela falar com todas as letras que é Trickster, sabe? Só falta isso. Uhum. E Pô, eu também. acho bem possível. Tipo, eu acho que a galera vai muito pensar nesse episódio que ela é uma Time Lady, porque ela se colocou num cargo, né, de governadora e tudo mais. Aham. Governadora e governanta, não sei, a legenda meteu governadora, mas acho que é governator, né? O que no fim das contas não quer dizer tanta coisa assim, Não, não muda porque. muita coisa, não. Que também é uma daquelas coisas que, de palavras que têm significados diferentes em localidades diferentes, né? Por exemplo, Estados Unidos é mais uma coisa de governadora mesmo. Lá no Reino Unido é tipo diretora de prisão, sabe? Carrasco, essas Uhum. coisas. E Acho que teria um significado interessante até. pois é. E aí aqui tá mais ela vivendo um papel, um personagem pra poder se mesclar melhor com o ambiente, né? E tem também aquela questão, né? Dela falando tipo assim, a história do doutor vai terminar em absoluto terror, sabe? Ai, nossa, eu não consigo desver ela como um Trickster depois que eu tive essa teoria. Não consigo desver. Pô, realmente é a melhor possibilidade. Sim, e tem uma parada também que, tipo assim, o Russell, ele era o showrunner e principal escritor da série da Sarah Jane. E teve muita ideia reciclada da série dela pra era atual, porque ele não conseguiu terminar a série do jeito que ele queria, por conta da morte de Elizabeth Slater. Muito do arco da Sky foi reciclado pra Ruby também. Então, eu acho muito válido ele trazer Trickster de volta. Já teve essa menção direta de Trickster na série atual. E o Doutor já enfrentou o Trickster antes na série da Sarah Jane, então acho muito válido a personagem voltar agora repaginada como Deus das Histórias, não sei o que, com a Secret Flood, em busca de vingança ao Doutor. Nossa, Acho que é uma boa oportunidade de atualizar um vilão que, tipo, por muito tempo, quando eu pensava em Trickster, eu achava ele muito associado à própria Sarah Jane. Então eu nunca pensava em poder retornar, mas se for feito dessa forma, eu acho que eu vou gostar. sim, sim. E casa com o que ele fez também contra os deuses, né? Por exemplo, o Toymaker era muito limitado à sua própria dimensão, e aí ele conseguiu expandir o poder do Toymaker, né? Depois da linha de sal. Sutek, ele nem era tão grandes coisas assim. Ele era muito poderoso antes na era clássica, mas ele não era um deus. Sabe? Ele era um alien mesmo. E aí o Russell ele elevou o Sutek pra um deus. Sim. Não, tipo, a questão do Suteka é que na clássica ele era poderoso, tanto que o Tom Baker falava que pô, se ele se libertar, a Terra tá condenada, a galáxia tá condenada, não sei o quê. Ele era muito mais um alienígena com complexo de Deus. Transformou de Exatamente. fato em Deus. E aqui ele foi elevado pra um deus, né? Tanto é que mudaram por completo o design dele. Mas, enfim, né? É isso. Qual a sua nota pra Lucky Day? Cara, pra mim, Lucky Day ele é um sólido 8,5 de 10. Foi um episódio muito bom. Tipo, é o melhor dessa temporada pra mim. E talvez figure entre os meus favoritos da era, talvez. Eu tenho que pensar. O Sete Triais pra mim não foi batido ainda, mas eu tenho que pensar tipo, na minha ordem. Mas, pô, de verdade fiquei muito feliz com esse episódio. Vim algumas semanas aí me decepcionando. Alguns com expectativa, outros com não tanta. Mas é bom dar um refresco, né? É bom ver um escritor com novas ideias pra Doctor Who. E eu tava precisando. Sim, sim. Cara, eu vou ser um pouquinho mais generoso. Eu vou fechar minha nota com um 9,5. Eu tenho uns nitpicks assim com o episódio, mas eles são muito pequenos. Não acho que o episódio ele tem furos de roteiro que realmente atrapalhem tanto assim a experiência. Como a gente comentou antes, né? São furos que você para pra pensar, se explicam, podem ser emendados. A minha maior crítica é em relação ao próprio desenvolvimento do Conrad
e a forma como decidiram montar o episódio em alguns momentos, mas mesmo assim, eu, mesmo vendo ele mais de uma vez, né, não é um episódio que, mesmo sabendo dessas falhas, eu não consigo aproveitar ele muito bem. Não é um episódio que não me impacte muito. E não é um episódio que eu ache que envelheça mal, assim, apesar desses defeitos, sabe? E é um episódio muito atual, tanto é que eu até comentei mais cedo, não sei se foi contigo, se foi aqui num grupo, que eu acho que o Conrad, ele é disparado um dos melhores vilões em toda a história de Doctor Who, do quanto ele consegue ser ameaçador, amedrontador e ao mesmo tempo com tão pouco poder que ele tinha, né, em relação às outros vilões que a gente já conheceu. Ele é só um maluco mentiroso com um complexo de Messias, né, um complexo de Deus, de fazer a realidade do que ele bem entender, com o celular na mão. É só um mentiroso compulsivo com o celular na mão. E ele consegue ser muito perigoso sendo isso. Acho que assim, dos vilões humanos do Doctor Who, ele vai lembrar de muito. Ele lembra muito de série clássica, né? Do Mavic Chen, Tobias Vogt, próprio. Salamander também. Esqueci do. Sim, não, Salamander é meu preferido, eu acho até hoje. Tem o mano de Caves of Transani também, o Shara Jack. Eu acho que ele pode entrar pra esse hall, sim. Ele é Sim, um vilão muito interessante. Muito diferente desses outros, claro. É o vilão que uma era desse tempo precisa. Então, eu gosto bastante. Tipo, parando pra pensar o Conrad, tipo, ele é o que. O que eu tenho problema com a crítica aos incels. Não que ele seja um incel, ele é um pouco mais que isso. Mas ele é um pouco do problema que eu tenho com a crítica aos incels do Raptor Revolution. do Só que, tipo, Alan. ele é de um jeito muito bem feito. Se bobear, o Alan ouviu o podcast do Conrad. É, se bobear, o Alan era público cagativo dele. Aham. Enfim, Inclusive, eu fiquei pensando, tipo, 2007, né? 2007 era o tempo do Saxon. Tava pensando. exatamente. O Pete McTighe, ele se redimiu muito pra mim também nesse episódio. Como eu até brinquei, né? Ele foi inocentado pra mim. E antes eu não tinha tanta certeza assim, poxa, quem que poderia assumir como showrunner depois que chegasse o momento do Russell sair? Agora eu consigo ter os meus favoritos, sabe? Agora eu consigo ter mais confiança. E eu acho que o Pete McTighe é o que tem mais chances de assumir esse cargo. Ele e a Sharma. Então, e também ele foi quem me fez gostar realmente da Unity, da forma como ele abordou. Ele conseguiu pegar uns cacos assim do Russell em relação a como abordar a nova Unity e personagens que circulavam nesse meio, como por exemplo a Kate, né? E ele conseguiu tirar muita coisa boa disso. Então, é isso. Um 9,5. Um grande episódio. Muito. Inclusive, novamente falo, né? Muito ansioso pra o The War Between the Sea and the Land. Sim. Mas enfim, gente. Estes foram nossos comentários de Lucky Day. Eu fui seu host da vez, Rafael Wayne. Vocês me encontram no Blue Sky, @Rafael Wayne, e no Instagram, @Rafael.Wayne. O Blue Box Cast vocês encontram no Instagram e no Blue Sky, @BlueBoxCast, com a nossa tarde se materializando no Spotify, Amazon Music, Cashbox, Deezer, iHeartRadio, YouTube Music. E também não esqueçam de acompanhar e seguir o nosso podcast irmão, Uma Hora a Gente Junta. Bom, vocês me encontram no YouTube, do Covil do Tempo. Mais os meus vídeos antigos, né? Quem sabe um dia eu volto. Mas mas vira e mexe não me encontrar no fandom em outros lugares. E no meu Instagram pessoal, que eu posto coisa de cinema lá, porque eu vim terminando minha faculdade de cinema e dirigindo filme. @Vinicius1212 Gabriel. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. A gente se encontra na semana que vem com Story in the Engine. Até mais. Tchau, tchau.